animadas. Nós estamos, gente, caminhando há 3 dias apenas, faltando aí, né? 3 dias apenas para o nosso próximo ano. Vocês têm noção disso? 3 dias apenas para começarmos um novo ano. Eu não sou muito a favor das narrativas de que, nossa, esse ano passou voando, nossa, foi muito rápido, gente, já chegou em dezembro, porque para o Yara, o ano de 2025 foi loucura com doideira. E eu falo que os anos difíceis, assim, né? Os momentos desafiadores parece que eles demoram mais para passar. Então, assim, 2025 para mim não foi um ano que passou rápido. Eu não tive essa sensação de tipo assim, nossa, passou voando, nossa, um pisco já estava em outro ano. Eu não sinto isso. E ao mesmo tempo eu sinto que foi um ano que exigiu muito de mim. Então, é aquela coisa que a gente tá numa corrida, por exemplo, né? O início a gente tá ali com gasto total, mas quando vai chegando no final e você tá cansado, parece que nunca acaba, né? É aquela coisa de, sei lá, uma sensação de que vai ser eterno ali. E é normal, mas não é uma reclamação, é uma constatação em relação ao meu ano, porque eu acredito que foi o ano que eu mais cresci na minha vida e o ano que eu também mais tomei decisões difíceis. Então, em muitos anos, eu acordei, não bocejei até agora. Aí eu abro o negócio e eu começo a bocejar. Mas vamos lá. Em muitos anos da minha vida, eu senti como se o ano tivesse sido muito cheio, mas ao mesmo tempo eu não tivesse sentido o desgaste do ano ser cheio. Esse ano, meu ano foi muito cheio, mas eu senti todo o cansaço e todos os sentimentos, emoções e desafios à flor da pele, assim. E não porque eu tava mais sensível, porque eu sou uma pessoa que eu acredito que a cada ano nós estamos mais preparados para lidar com todas as coisas, mas pelo fato de estar mais, como que eu posso dizer, mais atarefada, sabe? A sensação é que eu tava com muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, e essas coisas eram coisas difíceis. Então, eu lembro que na escola, quando eu tinha uma prova de matemática e uma prova de inglês, eu era boa em inglês, né, que eu fazia curso. Então, eu falava assim, não, pelo menos hoje são 2 provas ok, né? Tipo assim, eu vou fazer matemática, que eu era muito ruim, e inglês, que eu era boa, então eu falava ok. Mas quando eu tinha prova, por exemplo, de química e matemática, eu falava assim, gente, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, porque eram 2 provas muito difíceis. E a nossa vida é assim. Tem dia que nós teremos como conciliar situações desafiadoras, que são desafiadoras em níveis diferentes, né? Tipo assim, ah, não, mas isso aqui é fácil de resolver, isso aqui é um pouco mais complexo, mas isso aqui é de boa, então eu vou resolver rapidinho. Mas tem vezes que vem 3 situações difíceis. Tinha época na escola que eu tinha prova de manhã e à tarde, por exemplo, né? Final de semestre. E aí tinha dia que eu tinha prova, tipo, de biologia, de química, matemática e à tarde física. Tipo assim. Aí até os professores falavam assim, não, gente, vamos mudar aqui e tal, né? As 3 caíram juntas e tal, porque assim, senão não tinha condição. Esse ano de 2025 eu senti que todas as provas de matérias difíceis elas vieram conjuntamente, então eu não tive muito o que fazer. O meu professorzão lá, meu Deusão lindo, decidiu que seria assim e eu falei, tudo bem, então é isso. Vamos dar conta. E eu termino esse ano muito preparada e Deus tem me prometido assim um 2026 muito alinhado com os meus sonhos e com os meus projetos de vida, sabe? E meus projetos de vida, não projetos de vida agora, projetos do resto da vida. Então eu tô realmente muito animada e com muita expectativa pro ano de 2026. Eu tô com meu coração cheio de vontade, sabe, de viver esse próximo ano. Eu sinto, sim, de uma forma extraordinária, assim, as minhas forças renovadas. Eu falo que eu comecei a consagrar tanto ao Senhor, assim, né, esses últimos dias do meu ano, que eu comecei a sentir um renovo sobrenatural, porque eu penso assim, dentro da Yara que eu conheço e da Yara que viveu o ano que eu sei, não existiria força, sabe? Não existiria força para construir essa perspectiva que eu tô aqui agora. De que vai ser um ano excelente, de que é isso que eu quero viver. Por quê?
Eu falo que quando eu cheguei no final desse ano, depois de determinadas tomadas de decisão, a minha única vontade, meu único desejo era parar. Mas agora eu vejo que tudo isso que eu vivi, e aí, gente, isso serve de testemunho para vocês, porque às vezes a gente está vendo um cenário de tanto cansaço, tanto cansaço, tanto cansaço, tanta exaustão, que a gente fala assim: eu não dou conta, eu não, eu não consigo mais. Mas na realidade, o que Deus quer de nós mesmo é que a gente consiga se comprometer com o nosso melhor diante dos desafios. Então, assim, quando eu me comprometo com o meu melhor diante dos desafios e eu falo, Jesus, eu creio no Senhor, eu creio que virá um renovo, né? Porque é a promessa de Deus, não é? Ele nos promete um renovo pós-tribulação. Ele nos promete descansar depois de passar pelo vale da sombra da morte. Então, sabendo que Ele está conosco, nós cremos que esse renovo vem. E hoje o que eu queria falar com vocês é muito sobre o que nós cremos, é o que eu estava falando ontem, antes de dormir. Quando nós estamos vivendo, gente, cenários adversos, a gente precisa ativar a nossa fé para renovar a nossa força e a nossa mente, né? Se eu estou vivendo uma doença terminal e eu acredito que eu vou morrer, eu não tenho nem motivo para lutar, né? Eu não tenho porquê aquilo ali virar algo aceitado por mim, né? Eu literalmente me conformei com aquilo ali. Falo assim, não, é isso aí e pronto, acabou, não tem o que fazer, né? É isso. Mas quando eu tô vivendo um momento em que eu creio que Deus está fazendo algo na minha vida e que isso faz parte do plano maior de Deus, eu renovo a minha força. Eu renovo a minha o meu ânimo, né? Então, quando eu começo a desfrutar de momentos com Jesus diante de um desafio, a minha fé é colocada à prova. E quando eu falo sobre crer, eu falo sobre a fé ativada em um momento em que não seria comum ativá-la. Nós estamos falando de um momento em que eu não tenho nenhum cenário favorável para crer. Então, às vezes, você veio de um ano de 2025 tão difícil, mas tão difícil que você tá falando assim, gente, sinceramente, qualquer coisa que acontecer em 2026 tá bom. Inclusive, se vocês quiserem compartilhar comigo, eu gostaria de saber, assim, como foi o ano de 2025 de vocês aqui nos comentários. Mas, assim, eu ficava, assim, pensando em alguns momentos da minha vida. Eu falei, o que vier agora tá ok. E aí, não é um cenário de ativar a nossa fé, porque a nossa fé, ela precisa ser ativada. O nosso crer, ele precisa ser ativado diante de uma circunstância que não favorece o crer. Porque senão, era constatação. Eu falo muito isso. Se a fé não precisasse de um cenário improvável, ela não seria fé, ela seria uma afirmação. Entendeu? E aí tem gente que fala assim: mas eu não consigo ter uma mente positiva diante de cenários desafiadores. O ponto não é ter uma mente positiva. O ponto é ter clareza do que Deus te prometeu. Então, tem muitos momentos que eu não consigo contar com uma mente positiva. Muito pelo contrário, né? A gente está vivendo ali um momento tão desafiador que a única vontade que dá é a gente sair correndo mesmo, entrar no carro e dirigir até onde o carro for. Mas a palavra de Deus, ela renova a minha fé para que eu faça algo sem acreditar num cenário favorável nos meus olhos. Eu acredito com uma escolha de acreditar. Eu falei errado. Sem visualizar um cenário favorável com os meus olhos. Mas eu escolho acreditar naquilo, porque existe uma promessa e uma palavra de Deus sobre mim. E aí tem uma frase que eu amo, assim, que fala o seguinte: quem tem uma palavra não precisa de um diagnóstico favorável. Quem tem uma palavra não precisa de uma conta bancária transbordando dinheiro. Quem tem uma palavra não precisa do valor do mês todo na conta. Quem tem uma palavra não precisa de recursos abundantes para executar sonhos, né? Ah, meu sonho é ir para tal lugar. Você olha e fala assim, gente, mas qual que é a chance disso acontecer nesse momento? Zero. Qual que é a chance de recurso para isso acontecer? Nenhuma. Mas vai acontecer, porque algum dia Deus falou que realizaria os desejos mais íntimos do seu coração. E aí, uma coisa que eu tenho pedido também, que eu acho que vivifica muito a minha fé, né? Que traz vida para a minha fé,
É falar com Jesus assim: Jesus, eu quero que os meus desejos, os meus planos sejam os seus. Eu quero que as minhas vontades mais profundas sejam as suas. Isso me traz para um lugar de alinhamento com Jesus, né? Que me promove para um próximo nível. Assim, é meio como se eu tivesse alinhada com os céus. E obviamente, né? Se eu peço a vontade de Deus sobre a minha vida e eu peço para que a minha vontade seja a vontade de Deus, eu tenho muito mais resiliência e condição de receber aquilo que Deus tem para mim. Às vezes a nossa maior falha tá impedir que Deus faça algo de acordo com a vontade dele, mas ao mesmo tempo determinar que ele faça aquilo que nós estamos pedindo. É como se Deus falasse assim: olha, mas essa não é minha vontade, esse não é meu desejo, isso não é o que eu quero, mas você está pedindo, então eu te entrego porque eu vou cumprir o que eu prometi, todo aquele que pede recebe. Mas aí entra a minha linha tênue de eu peço o que eu gostaria, mas sobretudo que todo o meu pedido esteja alinhado com os céus e com a vontade de Deus para minha vida. E eu ainda falo assim: Jesus, se o que eu quero não for da sua vontade, tira do meu coração. E isso tem trazido bons frutos, assim, sabe, gente, para minha vida. E apesar da dor, em alguns momentos, a dor do crescimento ali, eu vejo que eu tenho conseguido receber o que Deus tem feito na minha vida e crescer com isso, sabe? Então, eu queria falar sobre como a nossa fé ela molda as circunstâncias da nossa vida. E ontem na igreja falamos sobre fé também. E Deus tem trazido isso ao meu coração como uma oração constante, sabe? Deus aumenta minha fé, me dá clareza e discernimento, me mostra, né, como eu posso crer melhor, melhora a qualidade da minha fé, sabe? Porque às vezes a gente tem uma fé rasa, né? A gente tem uma fé que precisa das circunstâncias, a gente tem uma fé que precisa de provas. Mas hoje quando eu tava tomando banho, Deus falou comigo uma coisa muito especial, assim. Deus falou comigo assim: o Yara, e ontem também à noite. Assim como o amor é uma escolha, a fé é uma escolha. Porque se a fé fosse um sentimento, vocês concordam comigo que a gente teria uma dificuldade absurda de agir pela fé? Porque eu ia ter que depender de um sentimento meu. E quando eu falo sobre sentimento, gente, é o seguinte: quando uma pessoa te irrita, você pode ter o maior autocontrole do planeta Terra que você vai ficar irritado. E que isso vai te tirar do seu centro ali. Ainda que seja momentaneamente, pode ser 1 minuto, pode ser 2, pode ser 2 segundos, né? Mas assim, emoção, em muitos momentos, são coisas que nós não conseguimos conter, emoções. Então elas chegam assim e elas são arrebatadoras. Eu já vi gente conversando comigo numa boa, numa paz absoluta, passar alguma coisa na rua, a pessoa começou a chorar compulsivamente. E aí eu falei: gente, o que é isso? O que aconteceu? Ah, não é porque tal pessoa passou e aconteceu isso e me lembrou aquilo, não sei quem, não. Então, tipo assim, a emoção, ela atropela tudo. Ela invade tudo. Ela é igual uma tsunami, assim, né? Ela chega ali, ela domina tudo e ela desorganiza tudo. Se você tava com um dia todo planejado e surge algo, aquilo ali pode estabilizar horas, dias, semanas. Então, assim, a emoção, ela é forte, não tenho dúvida, mas ela é incontrolável em alguns casos, né? Tanto que todo mundo fala assim: olha, a maior inteligência emocional que uma pessoa pode ter é conseguir controlar a sua emoção. E eu concordo completamente. Eu, em muitos momentos, eu já estava vivendo situações pessoais muito difíceis. Eu levantei da minha cama e eu falei: olha, eu vou trabalhar, porque é o que eu preciso fazer agora. Então, assim, segura a onda aí. Eu falava comigo, né? Eu falava: olha, respira fundo, Yara, as coisas vão se ajeitar, mas agora você vai trabalhar. Agora você vai fazer o que você precisa fazer no seu trabalho. E quando você voltar para casa, você resolve isso. Então, assim, controle emocional, a inteligência emocional, ela reside justamente no controle e no domínio das nossas emoções. Então, eu não acredito que o amor seja uma emoção, porque o amor, ele é uma escolha racional.
né? A paixão, ela vem daquele jeito arrebatador, assim. A gente fala, nossa, eu tô apaixonada. Não, eu quero viver com ele para sempre. Eu quero casar. A paixão, ela não olha nada. A paixão aceita defeito. A paixão aceita incompetência. A paixão aceita tudo. A paixão é um sentimento, é uma emoção, ela passa por cima. Ela é uma emoção. Agora, o amor, ele precisa de um pouco mais. O amor, ele precisa de algum próximo nível de comprometimento, de ações, né? O amor, ele não é esse sentimento que desordena todas as coisas. O amor coloca ordem. O amor traz clareza. O amor racionaliza as coisas. E aí, obviamente, um relacionamento ele tem que se equilibrar entre amor e paixão, né? Mas assim, o amor, na minha visão, eu e Yara, o amor é o que produz bons frutos e resultados. Então, quando nós associamos e fazemos aqui, né, essa analogia do amor e da paixão entre o escolher crer e a emoção, nós entendemos que a fé equiparada ao amor, ela é uma escolha, né? Se eu olho para uma circunstância de uma doença terminal, uma pessoa na cama, o médico falando que essa pessoa tem 1 mês de vida, o que me favorece a crer nisso? Tudo, né? Eu tenho um diagnóstico médico, eu tenho uma pessoa na cama, eu tenho evidência física, eu tenho evidência clínica, eu tenho evidência de um diagnóstico e a pessoa está ali relatando, eu tenho uma prova da própria pessoa que ela está mal. Então, quando eu falo sobre ativar a fé, eu penso, Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Tudo quanto eu pedir, nos céus eu vou receber. Deus está cuidando dos meus. Então, assim, eu começo a ativar a minha fé diante da palavra de Deus. E a Bíblia, gente, ela fala que a fé vem pelo ouvir. E ela vem pelo ouvir o quê? A palavra. Então, assim, olha o quão especial é. E aí você pode ouvir a palavra no culto, você pode ouvir a palavra no devocional, você pode ouvir a palavra escutando uma Bíblia falada. Mas a verdade é que a nossa fé, ela tem um combustível. Da mesma forma que o amor, ele floresce nas ações e nas atitudes diárias, a fé, ela vem pelo aprendizado da palavra de Deus. Por quê? Porque se isso dependesse do externo para você ativar a sua fé, gente, pouquíssimas pessoas ativariam a fé. Nós estamos todos os dias sendo provados e testados em muitos níveis, muitos níveis. Então, quando Deus me traz para esse lugar da reflexão de que a fé realmente ela é uma escolha, ele me coloca em uma reflexão muito ampla de que tudo na minha vida colabora para que a minha fé seja vivificada. Tanto as pessoas como eu convivo, quanto as palavras que eu declaro, como o conhecimento que eu adquiro, as práticas diárias que eu tenho, né, para fortalecer isso, é um combustível. A gente acredita, jura por tudo, que num relacionamento a gente tem que plantar, a gente tem que regar, a gente tem que cuidar, a gente tem que mandar mensagem, a gente tem que dar boa noite, a gente tem que dar um sinal de vida, a gente tem que, né, manifestar o nosso cuidado em ações, mas a gente acredita que a nossa vida com Deus e o renovo da nossa fé, ele vai vindo sobrenatural, ele vai vindo além. Você não tem que fazer nada para isso, quando na realidade essa não é a verdade de Deus, né? Nós precisamos também nutrir a nossa fé. A fé precisa de alimento. A fé precisa de experiência com Deus. A fé precisa de tempo de oração. Ontem, quando eu cheguei em casa e eu comecei a orar, eu gosto muito de compartilhar as minhas experiências, sabe? Quando eu tenho experiências com Deus, assim, e com as pessoas. E aí eu cheguei em casa ontem e eu fui contar para uma pessoa uma experiência que eu tinha tido com Jesus. E eu falei, nossa, hoje na igreja aconteceu tal coisa e tal. Tava contando para essa pessoa. E aí, no momento que eu estava contando para essa pessoa começou a me contar também o que ela tinha vivido com Deus. E aí, eu sempre falo muito com Jesus que eu quero que ele use pessoas para falar comigo. Eu amo quando Jesus usa pessoas. Então, eu sempre peço a Jesus para ele realmente ter essa liberdade, né? De usar pessoas, principalmente pessoas que podem vivificar a minha fé.
E aí essa pessoa chegou para mim e falou: Ui, olha aqui, eu tô toda arrepiada, olha aqui isso que você tá falando. E aí a gente vê um momento de fortalecimento de fé mútua. Por que, que eu gosto quando Jesus usa uma pessoa? Porque eu tenho a minha fé fortalecida e nesse contexto eu tenho a oportunidade de fortalecer a fé de alguém. E eu acredito que sendo nós, né, instrumentos do Senhor, não tem nada mais especial do que nós pedirmos para Jesus usar pessoas e no momento em que ele usa essas pessoas, você falar e verbalizar para essa pessoa que ela está sendo um instrumento de Deus na sua vida, porque isso vai vivificar a fé dela também. Isso vai fazer com que ela se fortaleça também. E nós aqui na Terra, gente, somos instrumentos de fortalecimento uns dos outros. Nós estamos aqui para trocarmos força em Deus uns com os outros. Não existe nenhum outro propósito maior para nós se não levarmos o maior número de pessoas possíveis para o céu com a gente. Então, ativem a fé das pessoas que estão ao redor de vocês com ações. E aí, nesse momento que eu estava conversando com essa pessoa, eu senti a minha fé sendo vivificada. Eu senti a minha fé sendo restaurada. Eu estava regando ali a minha fé. E, né, vivendo um momento em que Deus testificou algo, ele confirmou algo em meu coração, mediante a minha postura de compartilhar algo com a pessoa que estava conversando comigo e que eu tinha orado por essa pessoa pela manhã. Então, Deus vai trazer muitas pessoas para fazer parte dos planos dele para sua vida. Ele vai te dar muitas oportunidades de transformar a sua fé em ação. Então, é importante que vocês entendam, gente, fé não é uma emoção, fé não é um sentimento. Tem gente que fala assim, ai, mas eu não estou sentindo muita fé, sabe? Não existe sentir muita fé. Existe escolher ter fé, apesar das circunstâncias. E a fé é literalmente, gente, crer no impossível. Crer no impossível. É olhar para uma circunstância e declarar algo que todo mundo vai falar, gente, mas a Yara tá completamente louca. Ontem eu falei assim, Deus, isso nunca aconteceu na minha vida. Mas se for da sua vontade, eu vou fazer tal coisa e você vai me responder com isso. Eu fiz um pedido para Deus, sabe? Eu não falei nesse tom de ordem, não. Às vezes eu dou umas chegadas e falo, Jesus, me ajuda. Mas dessa vez eu falei, Jesus, eu vou fazer isso. E se for da sua vontade que eu siga dessa forma, você vai me dar uma resposta. E aí, isso era mais ou menos de manhã, né? No culto era 11h30, meio-dia. Quando foi mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde, eu tive uma resposta. E essa resposta testificou muito meu coração e confirmou muito a minha estratégia de fé. Então, assim, eu coloquei a minha fé à prova e o Senhor me respondeu. Então, eu acredito que são esses momentos em que a gente consegue sentir Jesus. Mas não tem nada mais que fortaleça a nossa fé, senão aprender sobre Jesus. Ler a palavra. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu quero te convidar nessa manhã a colocar diante do Senhor os 3 últimos dias do seu ano. Eu acredito, gente, que agora chegou o momento crucial de nós olharmos para Jesus e enxergarmos a vida com os olhos da fé. A gente precisa olhar para 2026 e pensar assim: 2026, o que você será na minha vida? Eu quero te enxergar com os olhos da fé. E ontem eu estava fazendo isso, eu estava anotando diversas coisas assim relacionadas ao meu ano. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, que legal, né? Eu tô realmente caminhando para um ano em que eu ainda não consigo ver nada, mas ao mesmo tempo eu consigo ver tudo, né? Eu já tô com o ano de 2026 prontinho aqui na minha cabeça, diante daquilo que eu quero viver em Deus, sabe? E, e eu acredito, gente, que Deus tem uma bênção muito especial preparada para todos nós em 2026. Eu acredito que 2026 vai ser um ano de um novo início, um ano de um novo momento, assim, um ano de quebrantarmos mesmo, sabe, o nosso coração diante do Senhor, um ano de viver as promessas do Senhor, um ano de renovo de fé, um ano de respiro, sabe, de alívio, assim, de ar fresco, assim, sabe? Quando você tá na praia e vem aquela brisa, assim, no meio de um sol absurdo, ou quando você entra no mar ali, dá aquela refrescada, 2026 vai ser um ano de cumprimento de promessa. Então, eu tô muito esperançosa, eu tô com o coração cheio de expectativa
E a minha expectativa, ela também é uma atitude de fé. A minha expectativa no ano de 2026, ela também é crer no impossível. A minha expectativa no ano de 2026, ela está fundada na promessa de Deus, de que o meu amanhã sempre será melhor, né? Então, eu queria orar por você, eu quero orar pelo seu ano de 2026 também. Amanhã também vamos orar pelo ano de 2026, mas eu queria orar para que o Senhor aumente a sua fé, para que você possa viver o melhor ano da sua vida, e não o melhor ano da sua vida conduzido por suas emoções, mas o melhor ano da sua vida conduzido pelo entendimento da palavra de Deus. O melhor ano da sua vida conduzido pelo entendimento de que Deus nunca falhou e nunca vai falhar. O melhor ano da sua vida conduzido pela palavra do Senhor. O Yara, mas como que eu vou fazer? Gente, vamos estudar a Bíblia. Vamos anotar, vamos rabiscar, vamos escrever. Vamos colocar, esse aqui eu escrevi só sobre perdão. Perdoar é deixar livre, é libertar, é despedir. Perdoar não é esquecer o mal que nos fizeram, mas é cancelar a dívida que o outro contraiu. Perdoar é jogar o lixo fora. Perdoar é ordem. Olha isso. Enfim, né? Isso aqui é uma das coisinhas do meu estudo de outro dia, que não tem nada a ver com hoje. Mas vamos orar pelo nosso ano de 2026. Vamos colocar aí, né, o nosso ano diante do Senhor. Pedir que nesse ano, gente, o Senhor aumente a nossa fé, que Ele traga sobre a nossa mente mais clareza e discernimento do que Ele quer para nós, no nosso coração. Que a nossa vida esteja mais alinhada do que nunca com os céus. E que as pessoas estão ao nosso redor também, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã, Senhor. Quero te agradecer por esse momento, por essa oportunidade desse devocional, Pai. Te agradecer porque hoje nós acordamos, Deus. O Senhor colocou, Pai, fôlego no nosso pulmão, Senhor. O Senhor nos levantou em perfeito estado, Pai. Nós estamos agora nesse momento com o celular na nossa mão, podendo ouvir sua palavra, podendo aprender sobre o Senhor, e nós sabemos que isso é um privilégio muito grande, Pai. Quantas pessoas estão espalhadas pelo mundo e não podem ter acesso à tua palavra, Pai? Quantas pessoas pelo mundo hoje guardam uma página da Bíblia no bolso para terem acesso a algo que venha do Senhor, Deus? Muitas pessoas hoje não têm a condição de expressar e de manifestar a fé, Pai. Muitas pessoas hoje não têm condição de compartilhar com alguém o que elas estão vivendo no momento de aflição, mas o Senhor nos trouxe para esse lugar, Pai, de comunhão nessa manhã, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te agradecemos pela nossa família, Pai. Nós te agradecemos pela nossa casa. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel, mesmo quando nós não conseguimos ver, Pai, mesmo quando nós não percebemos, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não falha, Pai. Nós sabemos que o Senhor nunca falhará, Deus. E essa certeza e essa garantia sobre as nossas vidas, Pai. Nós que cremos, Deus, temos isso como garantia de vida, Pai. É o que faz com que nós possamos permanecer ao longo dos anos e dos tempos, crendo no melhor do Senhor, Pai. Eu te peço nessa manhã, Deus, que o Senhor renove a nossa força, Pai. Eu te peço nessa manhã que o Senhor renove a nossa esperança, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que nesse nosso próximo ano, Deus, o Senhor aumente a nossa fé, Pai. Traga sobre nós, Deus, a certeza de que o Senhor está fazendo, Senhor. Mesmo quando a gente não consegue ver, que nós possamos trazer sobre a nossa mente tudo aquilo que nos traz esperança. E que nós possamos declarar em todo o tempo a sua palavra. Acreditando, Pai, e tendo a plena convicção de que o Senhor prometeu e de que o Senhor vai cumprir, Deus. Eu te peço, Senhor, que venha sobre nós a cada dia a escolha da fé, Senhor. Que venha sobre nós um alimento de fé, Pai. Te peço que venha sobre nós um combustível de fé, Pai. Para que nós possamos ser ativados no Senhor, Deus. Para que nós possamos crer independente do que nós estivermos vendo, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que a nossa fé ela vem do entendimento da Tua palavra, Pai. Então, a nossa fé não é o meu... Eu declaro em nome de Jesus que a nossa fé, Pai, é uma escolha consciente, Pai, e uma escolha racional. O Senhor pode fazer todas as coisas, Pai, e de que o Senhor não falha, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço, eu te entrego o nosso novo ano nas Tuas mãos, eu te entrego essa semana, Pai, essa segunda, essa terça e essa quarta, crendo e confiando, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus.
Desculpa aqui, gente, pelo WhatsApp que está aberto no meu navegador. Não vai acontecer mais. Mas eu desejo um excelente dia para vocês e vamos com tudo para essa última semana.